Nós, morcegos, não somos maus. E vamos dizer por quê. Olá, queridos morcegadores! Bem-vindos ao nosso terceiro episódio do Morcegando, um cast para um bate-papo. Eu sou a bióloga Érica Munhoz e hoje a gente vai falar sobre morcegos, esses seres incríveis, mas muito mal julgados pelas pessoas. O objetivo do Morcegando é desmistificar os morcegos, abordando vários assuntos sobre esses animais. Cada episódio abordará um tema diferente e hoje a gente vai falar sobre a relação deles com o coronavírus. Bora então para o nosso bate-papo de hoje! Holy anagrams, what's the answer? 2020 está começando de um jeito não muito fácil nem para os morcegos nem para as pessoas com esse novo surto de coronavírus. Mas antes da gente começar a falar sobre a relação desse novo coronavírus com os morcegos, a gente precisa primeiro entender o que é o coronavírus. O coronavírus é um grupo de vírus que é encontrado em todo o mundo. Em todos os países há ocorrência de coronavírus. Em geral, os coronavírus eles causam doenças respiratórias, que podem apresentar quadros clínicos variados, que podem ser assintomáticos, isso é, as pessoas infectadas não apresentam absolutamente nenhum sintoma, quadros clínicos leves, quadros clínicos moderados e quadros clínicos graves. A maioria dos coronavírus, eles não causam sintomas, ou sintomas são bem leves, muito semelhantes a um resfriado. É claro que existem alguns subtipos que são associados a quadros clínicos mais severos, como é o caso dessa nova epidemia do coronavírus que começou em dezembro de 2019 lá na China. Esses vírus eles podem ser adquiridos de diversas maneiras. No homem, a forma mais comum é a transmissão de pessoa a pessoa, de uma forma muito semelhante a um resfriado ou uma gripe, ou seja, através da tosse, do espirro e do contato com secreções nasais ou saliva de pessoas contaminadas. Existem vários animais que são hospedeiros naturais de coronavírus, principalmente aves e mamíferos, mas esses vírus eles também já foram encontrados em anfíbios, répteis e animais aquáticos. Então, por que os morcegos são sempre associados a surtos humanos de coronavírus? Para entender isso, a gente precisa voltar alguns anos atrás, principalmente entre as décadas de 90 e 2000. Entre 2002 e 2003, também na China, ocorreu uma grande epidemia de um outro coronavírus, que causou uma doença chamada SARS, que é a sigla para Síndrome Respiratória Aguda Grave. Na época, a SARS matou mais de 800 pessoas e se espalhou por mais de 27 países no mundo todo. Quando eles fizeram as análises genéticas do vírus que causou esse surto entre 2002 e 2003, eles verificaram que o material genético daquele vírus era muito parecido com o material genético de coronavírus encontrados em morcegos lá na Ásia. Mas isso não quer dizer que foram os morcegos que transmitiram o vírus para o homem naquela ocasião. Como eu disse, diversos animais são hospedeiros naturais de coronavírus. As autoridades naquela época não chegaram a uma conclusão de onde que os casos iniciais humanos adquiriram a doença e que, embora geneticamente o vírus era muito parecido com o vírus encontrado em morcegos, eles não viram associação direta de contato entre humanos e morcegos que pudessem ter ocasionado o início dessa epidemia. Muito pelo contrário, eles acreditam que as contaminações humanas iniciais se deram através do contato com a carne do gato almiscarado. Procurem aí no Google sobre gato almiscarado ou civeta, que também é um outro nome popular para ele, para vocês verem uma imagem desse animal. Mesmo os morcegos não tendo culpa no cartório em 2002, pelo fato do material genético daquele vírus ser muito parecido com o material genético dos vírus de morcegos, os morcegos acabaram sendo incriminados aí como responsável pela SARS em 2002, o que não é verdade. Um outro exemplo de uma outra epidemia de coronavírus em humanos ocorreu em 2002 na região do Oriente Médio, principalmente na Arábia Saudita. Esse coronavírus ocasionou uma doença chamada MERS, que é a sigla para Síndrome Respiratória do Oriente Médio, que também foi uma doença muito grave e matou muitas pessoas também.
E aí ocorreu a mesma história de 2002. Inicialmente eles fizeram o exame genético do vírus e verificaram que o material genético daquele vírus que estava ocasionando a MERS se parecia muito com o material genético que ocasionou a SARS e, consequentemente, estava ligado a morcegos. Mas isso também não é verdade. Eles verificaram que a MERS, ela inicialmente começou através do consumo de leite não pasteurizado ou carne contaminada de camelos. É importante destacar que tanto na SARS, em 2002 na China, quanto a MERS no Oriente Médio em 2012, e agora esse novo surto de coronavírus, que começou em 2019, a maioria dos pacientes iniciais, eles não tiveram nenhum contato com o morcego, mas eles tiveram contato com carne de outros animais silvestres. Surtos como esse, mais uma vez, revelam os problemas ambientais envolvendo animais silvestres, em que há a constante e crescente perda de hábitats desses animais e a caçada para consumo da carne dos animais silvestres. Não é só na China, mas no mundo inteiro existem mercados que vendem diversos animais e sem um controle sanitário adequado. Provavelmente você já até viu ou frequentou algum no Brasil. Acontece que na Ásia e na África, o número desses mercados que vendem animais, incluindo animais silvestres e ilegais, são relativamente mais frequentes. O possível mercado na cidade de Wuhan, lá na China, e que tem sido considerado como o epicentro dos primeiros casos humanos desse novo coronavírus, é um exemplo desse tipo de mercado. Eles vendem de tudo: galinha, cachorro, ave, serpente, roedor, porco e muitos outros animais. Os animais, em geral, eles ficam confinados e juntos em criações muito estressantes e sem uma condição sanitária adequada. E em locais como esses, não é incomum a transmissão de micro-organismos para o homem. E uma vez no corpo humano, esses micro-organismos como vírus, bactérias e fungos, eles podem sofrer mutações, se tornarem mais perigosos e se espalharem entre as pessoas. Às vezes, esse contágio nem ocorre nesses mercados. Só o fato de caçar um animal silvestre, manipular sua carcaça ou comê-la, você já está se expondo ao risco de adquirir uma doença. Enquanto houver caça ilegal e mercados de venda de animais sem controle sanitário adequado, casos como a SARS, a MERS e esse novo coronavírus vão esporadicamente continuar acontecendo. E, além disso, outras novas doenças, e às vezes até muito piores, ainda podem aparecer. Pessoal, para vocês terem uma ideia do quanto isso é grave, algumas estimativas indicam que por ano surgem 5 novas doenças humanas e que a ciência ainda desconhece cerca de 1 milhão de micro-organismos presentes nos animais e nos ambientes. As mídias em geral estão focando muito nos possíveis animais como sendo responsáveis pela doença, mas eles não estão, na verdade, dando destaque para aqueles que são realmente os responsáveis, que é o próprio ser humano. Somos nós que destruímos o ambiente, somos nós que nos expomos a doenças através da caça e do consumo de animais silvestres, e somos nós que transmitimos o coronavírus pessoa a pessoa. A culpa definitivamente não é dos morcegos. Falando em mídia, se você quiser consultar algum material sobre o coronavírus, procure informações em fontes seguras, como sites do Ministério da Saúde, das Secretarias Estaduais de Saúde, da Fiocruz, da Organização Mundial da Saúde e do Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos. Cuidado com as informações que você compartilha. A maioria delas estão recheadas de informações equivocadas e de conteúdos totalmente sensacionalistas para ganharem visualizações. E esse tipo de informação só prejudica a conservação dos animais, principalmente de animais em que as pessoas já não gostam muito, como, por exemplo, morcegos e serpentes. O medo e a falta de informação adequada sobre os animais promove a matança desses bichos. Quer um exemplo bem recente? O surto de febre amarela que ocorreu no Brasil entre 2017 e 2019. Os macacos não eram os responsáveis pela transmissão da doença, e sim os mosquitos. Mas qual que foi o resultado? As pessoas começaram a matar milhares de primatas pelo Brasil todo com medo da doença. Então se informem, pessoal. Quem transmite o coronavírus é o contato de uma pessoa saudável com uma pessoa doente. E em relação aos morcegos aqui no Brasil, já foram encontrados coronavírus neles? Sim, já foram encontrados. Mas os subtipos de coronavírus que são encontrados em morcegos daqui são diferentes dos subtipos de coronavírus encontrados em morcegos lá na Ásia. Até porque as espécies de morcegos que ocorrem aqui são totalmente diferentes das espécies de morcegos que ocorrem lá. E quais são as chances de contaminações humanas por coronavírus ocorrerem aqui por morcegos? É difícil dizer, mas com certeza ela é muito baixa.
Primeiro porque nós não temos a cultura de consumir carne de morcegos, como é visto em algumas regiões da Ásia e da África. E segundo porque até hoje não há nenhum registro de infecção humana por coronavírus de morcegos no Brasil. O que a gente precisa fortemente é investir em pesquisas científicas para avaliar a presença e os riscos de transmissão de micro-organismos para o homem. E não é micro-organismo só de morcegos, são de vários animais silvestres. E por que é importante estudar, então, micro-organismos de outros animais? Bom, uma das importâncias é exatamente para prevenir situações como essa que está acontecendo agora com o novo surto de coronavírus. Por isso é importante estudar a ecologia de animais silvestres, as suas bactérias, seus vírus, seus parasitos e a resposta imune desses animais frente às suas infecções. Resultados de pesquisas como essa nos garante uma resposta científica, farmacêutica e política muito mais rápida frente ao aparecimento de doenças e surtos. Então, para resumir, galera, geneticamente, esse novo coronavírus se parece muito com os coronavírus encontrados em morcegos da Ásia, mas isso não quer dizer que os primeiros casos humanos adquiriram a doença desses animais. Inclusive, epidemiologicamente, tudo indica que não. Provavelmente esse contágio inicial se deu através da manipulação da carcaça ou do consumo de algum outro animal. E entre os seres humanos, os coronavírus são transmitidos pessoa a pessoa, de uma forma muito parecida com a gripe ou um resfriado comum. Então é isso aí, galera. Preservem os morcegos. Esses animais não são os vilões, e eles são muito importantes para o controle de insetos, dispersão de sementes e polinização das flores. O Morcegando hoje vai ficando por aqui. Se você tiver alguma dúvida, comentário ou sugestão, mande um e-mail para morcegandocast@gmail.com. Siga também nossas redes sociais no Instagram e no Facebook para acessar outros conteúdos exclusivos. Um bete abraço e até mais!